Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Convergindo Ideias, o videocast da Cial Telecom Convergent, um dos maiores integradores de soluções do mundo. Bom, hoje vocês já perceberam, para quem já assiste o podcast já há algum tempo, o nosso objetivo é falar muito sobre tecnologia, inovação e conceitos. A gente trouxe aqui um conceito interessante, eu não conhecia, eu acabei encontrando esse assunto navegando pela internet e eu achei interessante. E eu vou falar justamente aqui da análise prescritiva e de como ela pode ajudar na melhoria de performance dos negócios. Então, se você quiser melhorar a sua empresa e começar a utilizar dados um pouco melhor ou uma melhor forma, esse é o podcast, esse é o episódio correto. Aliás, você já curtiu? Já compartilhe, curta, porque isso ajuda a gente no desenvolvimento de mais conteúdos, tá bom? Valeu, gente, obrigado. Estou aqui com Janaína Marquesi. Fala, Janaína, tudo bem contigo? Tudo bem, tudo certo. Seja muito bem-vinda, obrigado aí por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço o convite aqui. Já participou de algum podcast antes? Não, é a primeira vez. É o primeiro? Que bom. Mas você, pelo seu currículo aqui vai ficar fácil de falar, porque você é especialista em análise de dados no iFood, também professor em análise prescritiva na Cirrus e foi também pesquisadora de análise de dados. Conta um pouco, como é que você chegou? Em que momento você percebeu, cara, analisar dados é o que eu quero fazer na vida? Boa. Não foi o primeiro pensamento que eu tive, que analisar dados é o que eu quero fazer da vida. Mas a vida foi me levando para esse lado aí. Na verdade, eu fui fazer mestrado e doutorado na PUC-Rio. E aí, na minha área original, que é engenharia de produção, né? Só que quando eu sempre tive mais pro lado ali quantitativo mesmo. E no mestrado e doutorado eu foquei mais nesses métodos quantitativos, muito mais voltado para essas técnicas de análise prescritiva, com otimização e simulação. Mas ali no meio do doutorado começou a ter esse boom, né, de dados, ciência de dados, análise de dados. E eu também, aproveitando que eu estava no ambiente propício acadêmico. E aí que você vai ganhar dinheiro. Aí eu vi, tem uma oportunidade aqui, né? Então, eu comecei também a estudar outros tipos de técnicas de machine learning, que é o que é mais conhecido, né? Que aí está dentro da análise preditiva, mas o meu maior background mesmo é na parte prescritiva. A sua graduação é em quê? Engenharia de produção. Engenharia de produção, boa. E aí você, nesse inteirinho, foi entendendo, olha, dados é comigo, e aí você foi fazer doutorado e mestrado. Boa. Isso. Show de bola. Como é que a análise, você começou a entrar um pouco no assunto, mas como é que a análise, o que é a análise prescritiva e de que forma que ela se diferencia dos outros tipos de análise de dados? Boa. A análise prescritiva, ela é uma análise muito mais voltada para a tomada de decisão ali mesmo na ponta, né? A análise prescritiva leva a uma tomada de decisão. Ela meio que os métodos que existem, ela entrega a solução para você baseado nas premissas que você está considerando e nos dados que você tem. O que diferencia ela, né? Em analytics, em análise de dados, a gente tem 3 tipos de técnicas, que é a descritiva, a prescritiva e a preditiva. A descritiva, ela é muito mais olhando ali os dados no passado, você consegue contar a história do que aconteceu, ou até o dado, a foto de um dia, por exemplo, você consegue analisar com técnicas de visualização de dados, ferramentas de BI, né? Então, você analisa o panorama ali do que aconteceu e onde a gente está. A análise preditiva, ela vai projetar o futuro. Ela vai dizer o que pode acontecer dados os dados que a gente tem. E aí, ela vai projetar esse futuro e vai falar, a gente vai ter essa projeção ali. Mas você pode, com base nessa projeção, tomar vários tipos de decisão. E aí vai depender da pessoa ali. E a análise prescritiva, ela já faz a tomada de decisão. A gente já consegue ter uma tomada de decisão dado os inputs que a gente dá ali. Então, não é só uma projeção ou uma análise
focada, né? Ela leva a uma tomada de decisão mesmo na ponta. Agora, você falou que a análise preditiva ela tem a intenção de olhar para frente, né? E a prescritiva ela tem o objetivo é ajudar na tomada de decisão, como você falou na ponta. Quando a gente fala de análise preditiva, a gente está falando normalmente de longo prazo. Qual é o prazo? Em que momento que a análise prescritiva trabalha? Qual é o melhor momento que as empresas podem utilizar a análise prescritiva, uma vez que a preditiva tem o objetivo de olhar para frente? Em quanto tempo, quer dizer, porque eu não sei se seria essa a melhor, mas qual seria a vida útil de uma análise prescritiva? Qual o melhor momento de se utilizar? Ela pode ser utilizada em vários estágios, assim como a análise preditiva também, né? Que a análise preditiva ela olha para frente, mas o para frente pode ser daqui 15 minutos ou daqui 1 ano. E a análise prescritiva, ela pode ser usada tanto no estágio operacional, tático ou estratégico. Então, você pode usar a análise prescritiva para tomar a decisão ali operacional mesmo. Por exemplo, qual produto da minha linha de produção eu vou produzir agora. Porque isso já está programado ali num programa de produção, por exemplo. Ou pode ser usado para a parte mais estratégica, como que eu vou dimensionar o meu sistema de saúde para atender bem a população ou os Sim. objetivos. Então, um dimensionamento é uma coisa de longo prazo. Você tem que fazer um dimensionamento prevendo que pode aumentar a demanda, pode aumentar a procura. Então, ela pode ser usada nesses 3 contextos, tanto no operacional, tático ou estratégico. Então, deixa eu entender. Análise prescritiva. As 3 análises, de certa forma, elas trabalham juntas, em parceria, digamos assim. Porque você falou bem, a preditiva eu posso ter, ela vai dizer um panorama que eu tenho para futuro, 15 minutos ou 1 ano, enfim. E eu vou utilizar, de repente, um outro tipo de análise. Como a preditiva eu posso tomar vários caminhos, ela me dá um panorama, mas eu posso tomar, como você falou bem, eu posso tomar outros caminhos para chegar naquele objetivo que a preditiva está me dizendo. Eu utilizo uma prescritiva para me ajudar a chegar nesse objetivo? Sim. A gente, como eu falei, tem esses 3 tipos de técnica, né? Elas podem ser usadas de forma integrada. Tanto que a gente pode usar os resultados de uma análise preditiva como input da análise prescritiva. Então, eu vou ter ali uma projeção do futuro, das minhas vendas, da minha demanda. E aí, dada essa projeção futura, como que eu faço um dimensionamento, por exemplo? Então, elas podem ser usadas de forma casada. Boa. E quais são os principais desafios na implementação de análise de dados? Eu imagino, tenho na minha cabeça quais podem ser e a gente tem essas dificuldades mesmo aqui. Acho que qualquer empresa hoje em dia, talvez aquelas empresas mais digitais, talvez menos, porque todo o ecossistema acaba sendo digital. Então você consegue captar o trabalho em marketing digital, então você consegue captar informações de maneira muito mais fácil. Mas quais que são os principais desafios para a implementação disso? Os principais desafios em técnicas que envolvem dados, geralmente são os dados mesmo, que a gente precisa ter dados, nem sempre a gente tem dados disponíveis, né? Algumas empresas que já nasceram tecnológicas, elas têm bastante dados disponíveis, mas tem outras, tem outro tipo de cultura, e é difícil ter esses dados disponíveis. Às vezes os sistemas não se integram, e aí os dados ficam meio perdidos ali. Então, o primeiro desafio é sempre ter os dados disponíveis. Mas no caso de análise prescritiva, um desafio que eu sempre vejo assim nos lugares que eu já passei implementando esse tipo de técnica é muito a questão de cultura de mudança mesmo. Então, a cultura organizacional. Porque muitas vezes essas técnicas, esses modelos de análise prescritiva vêm para, como eu falei, para tomar decisões. Sim. Ajudar a tomar decisão. É impactante, né? Exato, e aí muitas vezes a gente chega em um ambiente que as pessoas estão acostumadas a tomar decisão do jeito que elas entendem que é o correto. No feeling. E uma vez que você tem um programa ali, um algoritmo, um modelo te dando essa decisão, a pessoa muitas vezes vai duvidar de que aquela é realmente a melhor resposta. Eu ia te perguntar justamente isso. Porque é a dúvida das pessoas com relação à resposta. Porque hoje eu percebo que já está entrando meio que no senso comum, até por causa do ChatGPT,
da quantidade de erros que teve aí durante essa sua curta vida, tá ficando cada vez mais evidente de que dados não significam muita coisa se eles não forem muito bem tratados. E aí cai justamente sobre a crença das pessoas nesses dados. E eu não sei, cara, às vezes eu vejo que essas crenças, elas são boas ou ruins, né? Quando você fala do ChatGPT, por exemplo, eu acho um baita perigo você acreditar em tudo que ele fala. Quer dizer, ele está utilizando de machine learning, de certa forma, de várias técnicas de inteligência artificial para conseguir cuspir aquela informação que ele está dando. E aí eu vejo cada vez mais, por exemplo, o Brasil é o quarto país que mais acredita no output da inteligência artificial. Isso é bom e ruim, porque se ela foi mal treinada, uma resposta ruim ela vai te dar. Ponto final. Como é que está essa situação de crença das empresas naquele output, naquele resultado que a inteligência te dá, levando-se em consideração essa situação dessa dúvida com relação ao treinamento? Eu acho que é bastante comum, assim, e também varia muito, né, de lugar para lugar. Tem empresa que é muito mais data-driven ali, né, que já está acostumada com os dados e os insights que eles dão, e até é difícil ter alguma decisão que não é baseada em um dado, em um modelo, mas em outros lugares pode ter muito essa dúvida mesmo, né? E em relação à parte de modelos prescritivos em si, como o modelo ele vai substituir ali um processo de tomada de decisão, muitas vezes o que acontece dado esse resultado, as pessoas começam a tentar achar o defeito naquele resultado. Sim. Mas essa combinação não poderia por causa disso. Aí a gente, mas isso não foi falado no levantamento lá dos requisitos da premissa. Não, mas tem que considerar. Aí volta e vai refazer o modelo considerando aquela outra restrição que não tinha sido passada. E aí eu já passei por isso, assim, toda vez que apresentar o resultado do modelo, surgia alguma outra coisa que aquela combinação não poderia por causa disso e daquilo que não tinha sido. Quando que o modelo fica pronto? Pois é. Assim, sempre vai ter coisa para melhorar, né? Até porque as premissas de negócio podem mudar também. Então, sempre vai ter aquela versão que está rodando, mas aí o backlog de coisas para incrementar sempre existe, né? Cara, você falou um negócio fundamental, né? Que é sobre o trabalho constante feito no algoritmo. A gente vê alguns algoritmos incríveis funcionando. O do iFood tem um ótimo algoritmo do iFood, por exemplo. Netflix também tem outro algoritmo incrível. Desculpa minha pergunta besta, mas o Netflix também utilizaria uma análise prescritiva? Não, é mais modelos ali de recomendação e mais preditivo mesmo. Tá. Acho que prescritivo eu não tenho conhecimento da Netflix usando. Tá. Mas talvez teria aplicações, sim, para fazer. Então vamos para os exemplos. Errei no meu exemplo aqui. Qual exemplo você conseguiria dar para a gente, para as pessoas entenderem um pouco melhor da usabilidade da análise prescritiva? Bom, a análise prescritiva ela pode ser usada em vários contextos, né? Por exemplo, no varejo, para você definir o tamanho do seu estoque, até posicionamento de produtos nas prateleiras para otimizar espaço. Na parte logística, ela é muito utilizada para desenhar cadeias de suprimento mesmo, né? Transporte de cargas, como você, por exemplo, organiza melhor carga dentro de um caminhão para otimizar o espaço, ou quais tamanhos de caixa você precisa ter para determinados tipos de produto, sempre tentando otimizar espaço nesse caso. Roteirização de entregas, né? Vários modelos de transporte mesmo. Na parte da saúde, a gente pode usar análise prescritiva para melhorar escalas médicas, melhorar planejamento de sala de cirurgia, até em tratamentos de câncer é utilizado para otimizar doses de medicamento ou escolher melhores tipos de medicamento para cada tipo que está sendo tratado. Então, tem várias aplicações, até
no esporte, por exemplo, para fazer as tabelas de jogos, de campeonatos. Por exemplo, o Brasileirão poderia ser usado análise prescritiva, um modelo de otimização para otimizar viagens dos times, deslocamento, tempo, gasto e tudo mais. Que legal, cara. Quer dizer, tem uma... eu acho que vai justamente do ponto que você comentou, né? Acho que as pessoas ainda não... E aí, eu vou emendar para uma outra pergunta. Vai do ponto de as pessoas terem pouco ainda... como você falou, poucas empresas utilizam bem a análise, seja prescritiva, descritiva, preditiva, usam pouco dados, né? E ainda não tiveram esse feeling, ainda mantêm muito feeling, são pouco data-driven. Mas quando a gente percebe cada vez mais, quando as empresas começam a entrar nesse mundo de data-driven, é um mundo, eu diria que é um ponto sem volta, né? Porque você começa a entender que você está se baseando em informações, em fatos, para conseguir tirar conseguir chegar no seu resultado final que você está almejando. Agora, o que você diria para as empresas que ainda não são data-driven, no sentido de terem um pouco mais, ou incutirem um pouco mais essa cultura de dados dentro? Porque o grande problema é começar. Como começar? Eu acredito que vai muito do incentivo ali da empresa, né? Porque como a gente estava falando, em determinados casos vai muito de cultura organizacional e gestão de mudança mesmo, né? De como a gente muda esse pensamento. Eu acho que a melhor forma é a gente entendendo mais sobre o assunto. Então, se uma empresa ainda não é data-driven e quer usar mais dados, acho que o caminho é investir ali, incentivar os seus funcionários a procurar treinamentos com base nisso, né? Fornecer treinamentos, porque aí a gente vai deixar de ter aquilo que a gente estava comentando, da desconfiança ali do que está acontecendo, porque em muitos momentos pode parecer que é uma caixa preta, né? De informação. Sim. Ninguém sabe o que está acontecendo ali. E aí, quando a pessoa começa a ter conhecimento, mudar é mais fácil. Que tipo de conselho, em termos de cursos, que pessoas que estão nos assistindo agora, que tipo de curso você aconselharia essas pessoas que querem começar com análise de dados a procurar? Boa. Eu acho que tem... Assim, em termos de análise prescritiva, eu acho que é uma das partes mais difíceis, então eu não sugeriria começar por essa mais parte. Fácil. Como eu disse, né, a parte de análise descritiva, ela é a parte mais fácil de começar, que é onde você vai começar a entender, a explorar os dados, o comportamento de dados, reportar esses dados em ferramentas de visualização. Então, é a parte mais fácil para começar. A análise prescritiva, até quando a gente olha para quem é profissional da área de dados, né, muita gente sabe muito sobre os algoritmos de machine learning, que é da parte preditiva, mas os modelos de otimização e simulação são um pouco mais complicados e muitas vezes as pessoas nem conhecem, porque nos cursos mais comuns de ciência de dados e análise de dados a gente nem tem esse tipo de disciplina. Então, o que eu sugiro é começar mesmo a entender a parte de estatística, visualização de dados, cursos que tem isso, porque isso depois vai ser usado também mais para frente quando você for avançando em outras técnicas. Tem perfil de pessoa para isso? Ou seja, eu sou um cara de marketing. O cara de marketing não gosta muito de número em linhas gerais. Mas tem algum perfil mais adequado para análise de dados? Ou você acredita que qualquer pessoa poderia desenvolver esse tipo de habilidade? Eu acho que qualquer pessoa que tenha vontade, eu acho que consegue, assim. Não, acho que não tem nenhum perfil, assim, de formação, de quem fez curso tal, na graduação, ou outro. Isso eu acho que não é impeditivo. Acho que a questão é muito mais você ter mais o perfil de ser analítico, curioso, porque dado é isso. Você usou uma palavra perfeita, curioso. Eu acho que é curiosidade, porque a gente tem muitos dados disponíveis aí na internet. Mas esse dado ele só vai fazer sentido e gerar
algum resultado se alguém pegar ele e transformar e descobrir o que está ali por trás daquilo. Então, a curiosidade de mexer nos dados, analisar, perceber padrões nos dados, eu acho que é esse tipo de perfil, sabe? Não, independente da formação original ali da pessoa, é só querer buscar. Na minha época a gente tinha um negócio que chamava cruzadinha. O cara que era curioso, ele ia lá, tinha que ir resolvendo as palavras ali. E aí o cara cada vez mais focado nisso, acho que deve ser um cara bom para dados de alguma forma. Enfim, algum cara que gosta de lógica, eu acho que pode ser um bom caminho. Agora, me surgiu uma curiosidade aqui, enquanto você está falando, naquela pergunta que eu te fiz sobre os desafios. Teve algum desafio grande que você enfrentou, e aí alguma coisa, não precisa falar a empresa que você estava, nem nada do tipo, mas que você enfrentou dentro dessa área de análise de dados? E que você conseguiu trazer um resultado bacana? Sim, eu acho que como eu falei, né, na minha tese de doutorado, eu trabalhei na área de saúde, que não é muito comum, né? As pessoas não associam, eu faço engenharia de produção, usando métodos quantitativos e estou aplicando no hospital. É difícil, às vezes, a pessoa entender, mas tem muitas oportunidades de usar isso em qualquer ambiente, né? Que a aplicação é muito variada. Então, quando eu estava fazendo o meu doutorado, a tese foi focada em melhorar a experiência do paciente em emergências médicas. Eu acho que todo mundo já teve que, infelizmente, passar por isso, de enfrentar uma emergência médica. E é muita fila, um lugar que é de emergência, você teria que ser atendido rápido, né? E aí a minha tese foi justamente para tentar melhorar essa experiência, daí otimizando a escala dos médicos. Como a gente pode alocar médicos de forma mais inteligente nessa emergência, com base nos dados de demanda e chegada de pacientes, de forma que a gente tenha um atendimento melhor, menos tempo de espera, frequência de fila menor. E aí, nesse estudo, a ideia foi justamente otimizar essa escala médica e teve bons resultados, assim. E a gente vê que, usando ferramentas tanto de otimização quanto simulação, a gente conseguiu fazer o escalonamento melhor dos médicos, né? Tanto nos horários do pronto-socorro ali, e também nos diferentes setores do pronto-socorro, né? Quando a gente chega na emergência, a gente sempre tem aquele primeiro atendimento, geralmente a gente vai fazer exame, depois volta para o segundo atendimento, Sim. Fica na medicação, e todos esses lugares ali tem os médicos e demais recursos, como enfermeiros, né? E técnicos. E a gente otimizando a alocação dos recursos, né? Dentro desses horários e lugares ali na emergência, a gente teve resultados bem legais, assim, de redução de fila média, de tempo de espera médio de 55 minutos para 17 minutos. Que legal, cara. Nossa, é brutal a diferença, né? Sim. Eu acho que a gente colocou alguns pontos interessantes. Cada vez mais a gente vê o mundo sendo data-driven, né? A gente vê empresas que não eram... Você comentou bem, é uma questão de cultura, a gente tem que mudar um pouco e as pessoas têm que entender que todas as empresas, é impossível uma empresa existente hoje não ter dados, seja de alguma forma, tá num CRM, tá num Excel, em algum lugar tá. Só que ainda a análise é feita de uma forma muito manual, né? De forma muito holística, eu diria. Você inserir isso dentro de um algoritmo, dentro de enfim, para cuspir alguma informação que você demoraria talvez para tirar. E talvez, a gente sabe que o olho clínico do algoritmo, em muitas situações, ele é melhor que o olho generalista. Bom, por mais que aquela pessoa seja ou não técnica, muitas vezes é possível que aquilo passe, né? Já para o algoritmo, se ele foi treinado, como você falou muito bem, com os critérios necessários, dificilmente ele não vai te trazer um resultado que não seja bom, né? Pelo que eu entendi. Então, eu acho que a lição que fica aqui é análise prescritiva, eu não conhecia, provavelmente quem está nos assistindo agora já conhece um pouco melhor,
Espero que a sua vinda aqui tenha ajudado as pessoas a se interessarem um pouco mais e serem um pouco mais curiosas com relação à análise de dados, estatística. Vamos começar pelo básico, né? Se interessar pelo básico para depois escalar aquilo. Então, quero te agradecer por estar aqui e por ter vindo tão rápido. Foi super legal. Eu te mandei uma mensagem por LinkedIn, você já aceitou, falou, vamos conversar a respeito disso. E eu acho que a gente está ajudando de alguma forma o mercado a saber um pouco melhor quais são os tipos de análises que estão disponíveis e como é que elas funcionam. Então, só quero te agradecer por estar com a gente. Eu que agradeço a oportunidade. E é sempre bom falar de análise prescritiva, que, como eu falei, né, é a parte um pouco menos conhecida. Sim. E a aplicação é muito grande que a gente consegue fazer. Então, quanto mais a gente divulgar isso, é legal para as pessoas poderem buscar, né, conhecimento nesse assunto. Sem dúvida. Obrigado de novo. Eu que agradeço. Gente, compartilhem, tá aí, ó. Cada vez mais nós precisamos nos envolver com os dados. Dados estão aí em todos os lugares. Como a gente diz, aliás, eu costumo dizer de outra forma, o dado não é o novo petróleo. O petróleo realmente, o que a gente precisa transformar é transformar aquele dado em algo factível que a gente possa realmente tomar uma decisão. Dado por dado não significa lá muita coisa. Em muitas situações a gente pode analisar dados que não significam lá muita coisa. A gente está olhando de forma errada para o dado, quando na verdade talvez um dado mais importante, uma informação mais importante que a gente não olhou, talvez ela seja mais interessante para tirar aquele resultado que você espera. Então, eu acho que cada vez mais informações que a gente tenha e curiosidade a respeito de como funcionam os métodos analíticos, eu acho que é bom para todo mundo. Tá bom? Beleza? Obrigado, gente. Compartilhem, não esqueçam e até o próximo Convergindo Ideias. Valeu!